Olá, gente, tudo bom? A gente vai tentar fazer a live então pelo meu Instagram, que nós tivemos um problema técnico com o Instagram da minha amiga. Então a gente vai começar a live agorinha. Só vou chamar ela pra gente. Oi, Rose, boa noite. Boa noite, tudo bom? Vamos fazer pelo meu então, né, Bia? Vamos, melhor fazer pelo teu do que não fazer, com Vamos certeza. fazer. Rose, boa noite, obrigada, por disponibilizar esse tempo para a gente conversar. A doutora Rose Marie Mazuco é uma grande amiga, é a dermatologista brasileira com a maior quantidade de publicações em bioestimuladores de colágeno. Eu já sei que ela trabalha com isso há mais de 20 anos, para flacidez, para celulite, é pioneira, na utilização dessa técnica, domina, dá aula no Brasil inteiro, tem consultório em 2 estados diferentes, é a tia do Bernardo, da Betina, da Bianca, a mãe do Gabriel, uma amiga querida, amada, que eu amo de paixão, obrigada por me salvar, como sempre, né? Também essa noite. E a doutora Rose, ela é membro da Academia Americana de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, da Academia Europeia de Dermatologia, e nos honra hoje, então, com tanto conhecimento sobre esse tema que é o queridinho dos consultórios dermatológicos, o queridinho das pacientes, das médicas que também vão envelhecendo com o tempo. Eu queria então cumprimentá-la, dizer que eu sou sua fã número um. Ela é minha grande mestre, minha professora. Tudo bem, meninas? A Vera, a Bea, a Lu, Lucas, obrigada pela participação. Eu coloquei lá no meu stories agora que estava com um problema técnico, que não estava conseguindo entrar pelo meu Instagram, que ia ser no Instagram da doutora Rose Mazuco. Doutora Rose, eu queria que contasse um pouquinho para a gente hoje o que é bioestimulador de colágeno. Tá bem. Então, novamente, boa noite a todos. Muito obrigada, Bia, pelo convite. Você falou tanto de mim, mas assim, eu tenho muito mais para falar de ti, mas a gente já perdeu um pouco de tempo. As pessoas, quem não te conhece, só vou dizer rapidinho assim que ela é maravilhosa, fabulosa, ela é top, topérrima, topérrima. Bia, esse é um tema que eu gosto bastante de falar, né? Até como tu falaste, assim, a gente tem um trabalho de pesquisa de décadas, eu já diria décadas, porque o ácido polilático, por exemplo, está no Brasil há 17 anos, né? Então, é quase 2 décadas de uso do ácido polilático, que foi o primeiro bioestimulador. É, então, que a gente conheceu, enfim, ele chegou no Brasil com uma proposta de ser mais um preenchedor, né? E com o uso, e com as pesquisas e com a experiência clínica, se observou que o ácido polilático, cujo nome comercial é o Sculptra, hoje já tem mais uma apresentação, né? Que é o Renova Eleva, que foi aprovado, acho que nesse último mês aqui pela Anvisa, né? Então a gente já tem mais uma apresentação, mas o que a gente tem experiência é o Sculptra. Esse material, então, ele chegou como um preenchedor. Então tu perguntaste assim, o que é o bioestimulador? Por que depois de um tempo a gente mudou, começou a chamar o Sculptra, o ácido polilático e depois outros que eu vou falar também, no caso a hidroxiapatita de cálcio, a policarbolactona, de bioestimuladores. Porque se observou que o efeito, o que eles causam na pele e nos tecidos é um pouco diferente do que o ácido hialurônico, que é o preenchedor padrão ouro, causa. Né? Basicamente, os preenchedores, então os fillers, eles são para aumentar volume.
né? Então, para preencher linhas, para preencher sulcos, quando você põe, que a gente inicialmente fazia basicamente para isso, né? Para sulcos e linhas. Hoje a gente usa os preenchedores também para contornos faciais, então usa assim, uma quantidade maior, né? Porque você precisa um volume maior de preenchedor. Mas o ácido hialurônico, que é o preenchedor padrão ouro, ele faz esse efeito, preenchimento. Basicamente esse. É claro, toda vez que você coloca um corpo estranho, mesmo que seja biocompatível, toda vez que você traumatiza a pele vai responder com um processo inflamatório, vai responder com produção de colágeno no final também. Então, assim, o mesmo ácido hialurônico, ele causa um efeito de bioestímulo, mas muito menor que os bioestimuladores propriamente ditos. Então, diferentemente do ácido hialurônico, o ácido polilático, que é o Sculptra, a hidroxiapatita de cálcio, que é o Radiesse, né? O primeiro que foi lançado, agora também já tem outros, né? Outras apresentações comerciais. E a policaprolactona, que chegou no Brasil, assim, o, como é que eu vou te dizer? É o Baby, né? Então, assim, faz uns 2 anos, acho que a Anvisa aprovou, né, Bia? Acho que foi 2 ou 3. O Lancim faz 2 anos, mas acho que agora tem o. Bom, mas o Cristais e o Harmonicá já são do Radiesse, assim, É, o, a mesma produção, né? o harmonicá, depois eu vou falar do harmonicá. Então, esses materiais, eles causam basicamente bem o que o nome diz, é um estímulo biológico. Então, quando você injeta esse material no tecido subcutâneo, ou na derme profunda, ou mesmo em cima, supraperósteo, eu não gosto, não acho que sejam materiais bons, assim, para injetar em periósteo, eles eles causam um estímulo à produção de colágeno. Então, o material em si, principalmente o ácido polilático, que é o bioestimulador, na minha opinião, é o MOR, é o bioestimulador MOR. O ácido polilático, ele não dá o efeito físico do volume, porque ele é um poliofilizado que a gente dilui em água para injeção e injeta, e essa água é reabsorvida em 24, 48 horas, 72 horas, junto com o edema, e você vai ter só um pouco poliofilizado, praticamente microscópico, microscópico, né? As micropartículas que ficam nos tecidos, fazendo todo um processo de estímulo à produção de células inflamatórias, à produção de fatores de crescimento, e estimulam, enfim, N citocinas, N substâncias químicas que vão aumentar o aporte de fibroblasto. Fibroblasto é a célula que produz o colágeno. Então, aumentando o aporte de fibroblasto, você vai ter, no final, produção de colágeno. Em menor grau de fibra elástica e de glicosaminoglicanos também, mas bem em menor grau. Basicamente, o que a gente espera do bioestimulador é que ele estimule a formação de colágeno. Então, por isso que hoje a gente chama principalmente o ácido polilático de bioestimulador. Posteriormente, chegou no Brasil a hidroxiapatita de cálcio, que é o quê? Como a gente diz, osso líquido, né? É um preenchedor também, inicialmente chegou no Brasil como um preenchedor, e depois se observou que também ela resulta numa produção de colágeno, depois de alguns meses de ingestão, que dão um efeito maior do que só o efeito de preencher, só o efeito do preenchedor. Não existem estudos comparativos, assim, qual é o melhor, qual não é, etc, etc. O que a gente observa na prática clínica é que a hidroxiapatita de cálcio, quando você quer digamos assim, você quer um bioestímulo, mas você quer preencher logo, a hidroxiapatita de cálcio, ela dá um efeito mais rápido, né? Porém, a durabilidade é menor que o ácido polilático. Então, assim, é bom a gente ter várias opções, porque daí a gente pode, assim, conhecendo todos, a gente pode, para cada paciente, individualizar o tratamento, né? Então, dizer, não, o que você espera do tratamento? O que você quer? Que resultado você quer? Então, o melhor vai ser esse, né? Se você tem tempo para esperar o resultado e quer maior durabilidade, é X. Se você tem menos tempo, é
Y, se você quer rápido resultado, né? Y. Sempre lembrando que você pode associar, né? A associação, hoje a associação de procedimentos, a combinação de procedimentos é o mais indicado. Então, você pode associar o bioestimulador com o preenchedor, com o laser, com a toxina botulínica, com o ultrassom microfocado. Então, sempre que você associa, você vai usar um pouquinho de cada coisa, você tem um resultado mais natural, né? Bom, então vocês viram, né, como eu havia falado antes, que a doutora Rose é, assim, uma grande entendedora do assunto de bioestimulador de colágeno. Deu aqui uma aula não só para pacientes, mas também, assim, para médicos. Ela ensina o Brasil inteiro, ela sabe muito sobre o assunto. A minha irmã entrou e aí comentou que a Rose está com um aspecto, assim, de 25 anos, mas a Rose tem só 21, né, Rose? Pode me Tem chamar menos de ainda, velha. né? Ela está cada vez mais linda, né? Oi, Camila. Oi, Bianca. Oi, Gabi. Obrigada por estar aqui conosco hoje, nos prestigiando, né? E eu queria que a doutora Rosa explicasse para a gente, então. Ela falou, então, assim, que bioestimulador de colágeno tem vários tipos, tem várias marcas, tem vários objetivos diferentes e distintos, tem durações diferentes, mas, assim, quem que pode fazer? A partir de que idade se pode fazer? Quem tem indicação de fazer? E essa é uma pergunta bem interessante, assim, a gente ouve essa pergunta na clínica toda semana, né, quase todo dia, assim, será que eu já posso começar a fazer? A tendência hoje é que a gente indique procedimentos para estímulo de colágeno, eu não diria nem só o bioestimulador, mas procedimentos para estímulo de produção de colágeno, desde que quando o colágeno começa a quebrar. Né? Então, você começa a perder colágeno em torno de 30 anos, 28, 30 anos. Você começa a perder colágeno. E existe uma porcentagem de perda anual de colágeno, né? E não é só de colágeno, você perde tecido ósseo, se você considerar uma pessoa de 20 anos e uma pessoa de 70 anos, a pessoa de 70 anos ela tem 50% do osso que a pessoa de 20 anos tem, né? Porque você vai perdendo, você vai tendo osteoporose em todos os ossos do corpo, inclusive nos ossos da face, né? Então, esse é um fator também associado, muito importante, associado ao envelhecimento. E esses bioestimuladores, principalmente a hidroxiapatita de cálcio, que eu falei, é osso líquido. Então, você usando esses produtos, você também repõe essas perdas, inclusive perdas ósseas. A sugestão que a gente dá é que se comece. É muito individualizado, cada pessoa tem que ser avaliada. Tem pessoas que têm uma tendência à flacidez, isso por influência genética, às vezes por causa da dieta, né? Por estilo de vida. Ou quem tem a pele muito fina, enfim, tem que começar mais cedo, né? Tipo nós, assim, a gente com a pele branquinha tem que começar mais cedo. Então, você pode começar em torno de 30 anos a fazer o bioestimulador, né? Eu gosto bastante já de fazer esse banco de colágeno, sempre lembrando que você não está falando de volume, você não está falando de bochechão, você não está falando de bocão. Tanto que o bioestimulador não é material para pôr em lábio, não é material para pôr em pele fina. Por quê? Porque é um material mais de profundidade, você vai tratar o tecido, você vai sustentar o tecido. Então, se você tem indicação, se a pessoa já tem uma tendência à flacidez, em torno dos 30 anos, 35 anos, seria a melhor idade para começar. Se você tem já uma perda importante óssea, se você tem uma perda de coxins adiposos importante, geralmente você tem que associar um outro procedimento. Você tem que associar um preenchedor, você tem que associar o ultrassom microfocado. Você pode, agora que tu falaste do harmonicar, né? O harmonicar, o que que é? Na verdade, ele é um produto que foi lançado no Brasil o ano passado, e ele é a associação do ácido hialurônico, que é o preenchedor que a gente usa, com a hidroxiapatita de cálcio.
Então, seria o preenchedor, o ácido hialurônico com o Radiesse. Então, o preenchedor com bioestimulador. Então, quando você já tem dois ou três fatores associados ao envelhecimento que estão presentes, por exemplo, atrofia óssea, atrofia de coxins adiposos, que geralmente começa na parte mais lateral da face, né? Só que você perde essa sustentação lateral e a pele tende a descer, né? Tende a acumular mais na região medial, inferior, que a gente chama de bulldog, né? A gente chama de jaw, né? Que é essa pelezinha com um pouquinho de gordurinha, né, que começa a aparecer mais. E isso, assim, ó, é uma das coisas que mais incomodam as pessoas e que precocemente começa a incomodar, né, principalmente as mulheres, né, claro. Então, quando você tem essas perdas, esse produto é um produto muito bom porque ele vai repor o volume, né? E ele vai já fazer o bioestímulo. Então, já vai estimular a produção de colágeno, já vai firmar, já vai melhorar o contorno, né? Então, muito obrigada de novo pela excelente explanação. A doutora Rosa estava comentando conosco, então, que as pacientes que já sentem, ou por terem tido uma perda de peso importante, ou por já começarem a, de repente, querer prevenir o aparecimento da flacidez, que é quando aquela pele fica, assim, um pouco derretida, um pouco frouxa, que parece, assim, que escorreu, assim, que deu uma escorridinha. Então, tanto para prevenção como para tratar essas queixas de flacidez, para firmar a pele, poderia ser utilizado o bioestimulador. Aí falou que também pode ser feito já a partir de 30 anos de idade. E qual seria a frequência, né, que o paciente deveria fazer a aplicação do bioestimulador para chegar aos 40, 50, 60 anos melhor? Depende do bioestimulador que será usado, né? Eu gosto muito do ácido polilático, acho que até pela durabilidade, e ele, assim, eu vou dizer assim, eu sou speaker da empresa, então, assim, eu dou cursos, mas eu não, assim, não tenho nada fora esse, nenhum conflito de interesse, mas eu gosto muito porque ele melhora muito a qualidade da pele. Então você tem um viço, você fica com a pele mais bonita, inclusive a superfície, mesmo você injetando mais profundo, você tem um estímulo de colágeno, inclusive mais superficial em derme, né? Que é o que dá o viço, que é o que dá aquele glow para a pele, né? O que dá aquele aspecto de pele bem tratado. Se você usa o ácido polilático, o protocolo são 2 a 3 sessões. Então, você faz uma sessão, depois de 45 dias a 2 meses a segunda sessão, o mínimo de intervalo é 30 dias, né? E se precisar uma terceira sessão, você faz, depois de 2 meses da segunda sessão, você faz a terceira sessão. Em pessoas mais jovens, pela minha experiência, 2 sessões, se você usar a quantidade correta, assim, uma quantidade boa, né? Porque também tudo depende de quanto é injetado. Então, se você injetar, por exemplo, meio frasco, você vai ter meio efeito. Se você injetar um frasco inteiro, você tem o efeito do frasco inteiro. Então, depende muito da quantidade de material. Não adianta, às vezes a pessoa diz, eu fiz Sculptra, mas não notei resultado. Tem uma série de coisas que influenciam, né? Então, a quantidade de material, a técnica que é usada, a profundidade, né? Quantas sessões. Mas para as pessoas assim, dos 30 aos 40 anos, 1 a 2 sessões. Aí você vai fazer, ele dura em torno de 3 anos o efeito, mas a gente nunca pode esquecer que o envelhecimento é dinâmico. É que nem pintar cabelo, né? A tintura fica, tu vai até que você corte o cabelo fora, você fica com aquela tinta ali. Só que vai crescendo cabelinho branquinho de novo, infelizmente, né? Então você tem que ir lá retocar. Então, esses reforços em torno dos 40 aos 50 anos, ou 45 para cima, o ideal até que se façam reforços anuais, se houver necessidade. Mas em torno de 2 anos você faz o reforço do ácido polilático. Já a hidroxiapatita de cálcio, a durabilidade é em torno de 18 meses, 1 ano e meio.
às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Isso é muito, depende muito da pessoa, né? Isso é uma coisa muito individual. Então, você tem que fazer retoques, reforços anuais. Não necessariamente precisa colocar a mesma quantidade ou fazer o mesmo número de sessões. Então, às vezes você faz, por exemplo, 2 a 3 sessões do ácido polilático e depois de 2 anos você faz uma para manter o efeito, antes que perca, né, o efeito. Sempre lembrando assim, você vai ter o material ali ainda, você vai ter o efeito do material, mas a gente continua envelhecendo. Então, para você manter, se manter, não é nem manter o material, é para você se manter, você tem que fazer os reforços, você tem que associar outros procedimentos. Hoje, o que a gente faz muito, associação de ultrassom microfocado ou tecnologias, enfim, para estímulo de colágeno, radiofrequência, ultrassom microfocado, até a luz pulsada, né, que dá um estímulo mais superficial, com o bioestimulador. Então, você associando, você vai se mantendo, né? Uhum. Eu não Oi, o nosso artista, sempre amigo da família, que nos atende, nos cuida da gente há tanto tempo, a minha mãe, a minha irmã, as pacientes queridas, a doutora Rose, os pacientes queridos também que frequentam aqui o consultório, obrigada pela presença hoje. Doutora Rose, ficou super bem esclarecido ficou esclarecido também quando, né, a frequência. Agora, independente de ser speaker, né, da empresa que vende, produz o Sculptra, que é o ácido L-polilático, que eu lembro que mesmo antes de ser Sculptra, quando era o ácido L-polilático, a doutora Rose já fazia, né, fazia nas globais do Rio de Janeiro, apesar assim, de ser super simples, ela não gosta de muito confete, né, é super talentosa e ensina médicos do Brasil inteiro a fazer. Eu gostaria que comentasses um pouquinho assim, as pessoas perguntam, qual que é a diferença? O que eu faço? Faço Sculptra ou faço Radiesse? Faço Sculptra ou faço Elancê? Faço Sculptra ou faço Cristales, Harmonicá, Renova? Porque hoje a informação é tão democrática, chega a todos, que às vezes os pacientes chegam já dizendo o que querem fazer, aonde querem fazer, quanto querem fazer, e aí vem com essas dúvidas, assim, eu não sei se eu devo fazer Radiesse, Harmonicá ou devo fazer Sculptra, mas eu não quero volume, eu não quero essa sensação de projeção, de preenchimento, eu queria usar só algo que firmasse a minha pele, que deixasse a minha pele mais sustentada, né? Mais rejuvenescida, com uma textura melhor, com mais vício, eu não quero o aspecto de preenchida. Qual a sua recomendação? Como eu falei antes, né, cada caso é um caso, né, mas eu vou te falar as minhas preferências no geral, né, pensando assim na média das pessoas. Em face, se você tem tempo para aguardar, o volume tá bom, o contorno tá bom, você não quer projetar, você não quer preencher nada. Não tem, por exemplo, sulco malar, que é uma das primeiras queixas, assim, das pessoas em torno dos 35, 40 anos, se você não tem esses sulcos, uma coisa importante de falar sobre o sulco, só abrindo um parêntese, é que a gente chama, hoje a gente está considerando as sombras, né? As sombras faciais. Então, quando você põe uma luz que vem de cima, e isso fica muito visível quando a gente faz selfie, né? Ou quando a gente tira foto. Então, assim, você tem áreas onde você tem sombras. São áreas que essa sombra denota, às vezes, cansaço, denota sensações negativas, né? Sentimentos, assim, parece que você tá ou triste, ou cansada, ou, assim, envelhecida por conta dessas sombras. Então, essas sombras são muitas vezes depressões do relevo que você precisa preencher. Então, você falar em preenchimento não é puff face, não é se todo mundo ficar bochechudo. Não. Tem áreas que você precisa realmente preencher. Se você não precisa preencher e você só quer melhorar qualidade de pele, flacidez, textura e sustentação, eu indico ácido polilático, Sculptra. Face, né? Face. Pescoço, colo e dorso de mão depende da indicação. Se a pele é muito fina,
e não tem, por exemplo, ptose, digamos assim, pele sobrando, eu gosto do Radiesse, da hidroxiapatita de cálcio. Se já tem pele sobrando, por exemplo, assim, a papadinha, né, que se chama papadinha, eu prefiro o ácido polilático e dependendo, às vezes só o ultrassom microfocado, porque a gente não pode injetar material que pese. Então, você não pode ter peso, você não pode ter preenchimento. Então, para pessoas que têm papada, já não gosto da hidroxiapatita de cálcio, porque ela já preenche, ela já tem o material fica ali, né? Você já tem a presença do material, coisa que o ácido polilático fica só. O material são micropartículas microscópicas, né? Então, não pesa, né? Corpo. Né? Vamos falar de corpo também. Hoje a gente tem usado bastante bioestimulador para flacidez corporal. Então, eu gosto bastante do ácido polilático também para corpo, por conta da durabilidade, né? Então, tem colegas que gostam muito da hidroxiapatita de cálcio e usam mais hidroxiapatita de cálcio. Então, mas a minha preferência é o ácido polilático para corpo. Se você quer mais preenchimento e assim um pouco de bioestímulo, você pode usar o Harmonica, né? Tudo depende, assim, aquilo que eu falei antes. Você tem tempo para esperar? Você quer uma coisa bem que ninguém note que você fez nada, que é só para manter ácido polilático, né? Uma sessão, duas, isso vai ser avaliado, né? Se você precisa já de um contorno, falta, por exemplo, contorno zigomático, falta contorno de região mandibular, você pode usar a hidroxiapatita de cálcio Radiesse. Eu gosto dele bastante para pôr em supraperiósteo, porque você tem que imaginar assim, para substituir o osso, nada melhor que um osso líquido, né? Então, para isso, eu gosto do Radiesse e pescoço, colo e dorso de mão. Como a gente tá falando desses planos de tratamento e a gente está falando também desses produtos que são mais indicados para planos mais superficiais, planos médios, planos profundos. Hoje em dia a gente também tem as tecnologias dos smart lasers, que são lasers que visam fazer um lifting não cirúrgico, tratando com ponteiras diferentes e as camadas diferentes da pele, então tratando a pele, a derme, a epiderme, a fáscia muscular, com efeitos diferentes para conseguir o melhor resultado, até lasers intraorais também, que a gente usa na mucosa jugal, no lábio, na boca. Quais são os aparelhos, as tecnologias de aparelho que são interessantes serem associadas para a bioestimulação de colágeno? Qualquer equipamento, qualquer equipamento. Por quê? Todo equipamento que você faz, por exemplo, laser. Laser não a princípio não é para tecidos profundos. Os lasers, no geral, são para superfície, são tratamentos superficiais, né? Mesmo que seja laser mais agressivo, mas ele é para melhorar mais a superfície, até a derme, né? Luz pulsada. Mas você sempre vai ter um efeito de estímulo de colágeno mais superficial. Então, eu gosto de associar o bioestimulador mais profundo, para dar sustentação, com procedimentos de superfície. Eu gosto muito da associação da luz pulsada, que é bem conservador, com o ácido polilático, ou outro laser, enfim, eu tenho o Q-Switch também, né, que é o acroma, assim, né, que para pessoa de pele morena, gosto bastante. Quando precisa uma sustentação maior, o ultrassom microfocado com o bioestimulador pode ser feito na mesma sessão. Inclusive para corpo, você pode fazer na mesma sessão. Então, na minha opinião, qualquer equipamento que gere calor, né? Porque a gente sabe que o calor, ele faz uma microlesão na pele, né? Maior ou menor grau, dependendo do equipamento e da potência. E você sempre vai ter uma resposta. O que é essa resposta? No final das contas, como diz uma amiga minha lá de São Paulo, a Andréa Fogassi, que adoro ela assim, é expert em fio de sustentação e ela diz que ela fala assim, ficou um pouquinho de roxinho, aqui tá meio, tá um pouquinho doendinho. Ela fala assim, tudo vira colágeno no final. Você tem o processo inflamatório, tudo vira colágeno. Então, eu achei fantástico isso que ela falou, porque é verdade, tudo vai virar colágeno. Então, você
faz uma radiofrequência, digamos, só que daí você tem que fazer mais sessões, tem que usar um equipamento potente, tem que fazer, às vezes, sessões semanais ou quinzenais, então não é todo mundo que tem essa disponibilidade, né, às vezes, ou Uhum. que né, às vezes a pessoa quer o resultado mais rápido, mas você faz um ultrassom microfocado, né? Eu tenho o Ultraformer, né, na clínica. Você faz o ultrassom microfocado e o ácido, digamos, o Sculptra no mesmo dia, o resultado é fantástico. Mas pode ser feito qualquer outro bioestimulador junto, né? Depois que você fez o bioestimulador, aí você tem que cuidar o tempo para fazer a tecnologia, né? Principalmente essas tecnologias mais potentes, né? Que causam mais lesão tecidual, como o ultrassom microfocado. Então, você tem que ver, avaliar onde é que foi feito, qual foi o material que foi utilizado, para definir quanto tempo depois você pode fazer a tecnologia, né? Depois do bioestimulador. Mas você fazendo a tecnologia antes do bioestimulador, você pode fazer qualquer tecnologia. Como a doutora Rosa explicou, então, né, a bioestimulação nada mais é do que uma inflamação, do que uma injúria, do que um trauma controlado, moderado, também não tão grande, que vai ativar o fibroblasto, aquela célulazinha que vai produzir colágeno, e aí vai ativar para que ele produza mais colágeno e então sustente mais a pele. E toda tecnologia que também visa fazer essa inflamação controlada, né, para que a gente tenha uma reparação tecidual e com a reparação tecidual vir a produção do colágeno, auxilia o bioestimulador injetável, né, a produzir, otimiza o bioestimulador injetável a conseguir ainda melhores resultados. E a doutora Rose, além de ser pioneira no bioestimulador injetável, também é pioneira nas tecnologias, sempre que tem assim máquinas boas, não necessariamente novas, porque não é tudo que é novo que é bom, mas tecnologias que se mostrem eficientes, ela adquire, utiliza e mesmo né, sem conflito de interesse, porque não trabalha para nenhuma dessas empresas, dá aula, ministra curso, ensinando as pessoas em como fazer, muito democrática assim com essa informação. Eu pessoalmente tive a honra de poder aprender no consultório dela e ela me recebeu na casa dela e encontrei numa rua, num congresso americano de dermatologia de São Francisco, até a gente descobrir que a gente fez formação no mesmo hospital, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e assim, hoje posso chamar e ter a honra de dizer que é minha grande amiga e super especialista em tudo que trata a dermatologia, mas principalmente em bioestimuladores para a produção de colágeno. Quando ninguém fazia com medo, a doutora Rose já fazia igual, assim, sei lá, mamão com açúcar, assim, para ela é tudo simples, ela simplifica. Então, ó, vê, ó, hematoma vira colágeno, ardênciazinha, vermelhinho vira colágeno, então a gente não tem que se preocupar, porque no final tudo vira colágeno. Tudo vira colágeno. O Gostaria, edema vira colágeno, né? gostaria de perguntar, assim, porque as pacientes às vezes ficam pensando assim, dói, não dói, como é que é a sessão? É, é tolerável? Como é que o que, que as suas pacientes referem em relação à tolerância, assim, em relação ao conforto ou desconforto, a média de tempo, a duração dos procedimentos para poder eventualmente esclarecer um pouquinho mais para quem está pensando em começar a utilizar os bioestimuladores injetáveis. É, eu te diria assim que para fazer, por exemplo, uma face com o bioestimulador, 15 minutos, 10 a 15 minutos. Assim, é que assim, eu sou muito rápida, né, Bia? Eu tô te falando de mim, assim, mas no geral a média é meia hora. A gente usa uma pomada de anestésico, né? Um creme anestésico antes para todos os procedimentos, tu também, né? Usas. E para o conforto, né? Pessoas assim que têm sentem um pouco mais de dor, a gente pode associar um analgésico, né? Ou até um anti-inflamatório. Tem paciente que às vezes quer tomar até um relaxantezinho, né? Traz alguém dirigindo, e toma o relaxantezinho. No início, quando a gente começou a fazer, a gente usava o Sculptra é ácido polilático, então o pH dele é baixo, mais baixo que o nosso pH normal. Então ele é um material que arde para você injetar.
arde, né? Claro. E assim, ainda mais diluído em água destilada, né? Ainda mais diluído em água destilada que arde também. Então, a gente injetava com agulha e não usava anestésico, então realmente era bem mais chato, né? Quem fez na época deve lembrar, eu inclusive. Mas a técnica mudou muito. A gente hoje tem utilizado, dilui o ácido polilático com anestésico. A hidroxiapatita de cálcio já vem com a lidocaína, com anestésico, dentro do harmonicá também. A policaprolactona. Os espectadores estão comentando assim, uso pomada anestésica com Rivotril, kkkk. Aí o outro, anestésico tópico, kkkk. Então estão morrendo de rir, já comentando, porque estão escutando a live, mas já fazem do estimulador, né? E aí cada um tem essa experiência também, né? Não, é isso. E assim, ó, a gente faz no paciente da gente o que a gente faz na gente. Então, por exemplo, eu gosto de passar pomada de anestésico para fazer procedimento em mim. Gosto de diluir com anestésico. Então, o que eu faço em mim, eu faço nos meus pacientes, porque assim, eu também sou uma pessoa bem sensível e eu acho isso importante a gente fazer o procedimento, todos os procedimentos, porque você precisa fazer até para você, assim, às vezes a gente muda até a maneira de usar quando a gente faz na gente, porque você vê, não, realmente o negócio assim é doloridinho, né? Quem sabe vamos ver uma maneira de doer menos. Mas eu vou te falar assim, ó, hoje com a técnica que a gente usa, que é creme anestésico, dilui o produto com anestésico, injeta junto, né? Injeção lenta, com cânula, e a injeção mais profunda, que é em subcutâneo. O subcutâneo é um tecido que é menos sensível do que a derme. A gente consegue que até hoje não tive paciente que não tolerou, assim. Tem paciente que reclama um pouquinho mais, aí a gente vai injetando bem devagar até o anestésico fazer efeito. E consegue fazer o que mais, às vezes, assim, é o estresse mesmo da pessoa que está ansiosa pelo procedimento. Tem pessoas que ficam ansiosas o dia antes, não dorme, às vezes, né? Então, às vezes, é necessário um relaxantezinho, que nem falaram do Rivotril sublingual, né? Assim, Uhum. o que a pessoa costuma tomar, já tem pessoas que já vêm, né, com a medicação, assim, e não é uma contraindicação, desde que a pessoa relaxe, não precisa sedar, né, prefiro que nem cede, que a pessoa não fique sedada, né, mas tomar um relaxantezinho não faz mal para ninguém. Então, assim, é um procedimento bem tolerável. Vou te dizer assim, ó, que os bioestimuladores, assim, dói menos para fazer que o ultrassom microfocado, às vezes. Uhum. Eu costumo falar para os pacientes, assim, as meninas que perguntam se vão tolerar, se não vão tolerar, eu falo assim, olha, se até homem consegue fazer, né, tu vai Consegue. conseguir fazer, porque normalmente a mulher é mais corajosa, mais resistente, resiliente à dor. Eu vejo que às vezes tem mais homem que desmaia quando pensa que tem algum procedimento que possa ser agulhado, aí fala que tem que ser macho, então para ser bem macho, tem que ser mulher, porque vejo aqui no consultório toda semana desmaia um. E quanto maior, assim, grandão, altão, fortão, aí esse mesmo que desmaia. Então, esses que desmaiam. E aí, Bom, às mas vezes, as assim, mulheres que já têm. às vezes mais por ansiedade, né? Porque assim, é um procedimento tão rápido, né? Mas Claro. eu O nunca ideal tive é a pessoa ficar de cólica, olho né? fechado, né? Porque se Mas vai olhar acho que homem não faz luzes, não tira bife de unha, não teve cólica com 12, 13 anos de idade, né? De repente não gestou. Então, talvez assim a gente também vá ficando, assim como o ácido L-polilático Sculptra, ele vai tendo o efeito assim, ele é gradual, ele vai melhorando com o tempo, a gente de repente vai ficando também mais resistente com o tempo quando desmistifica o procedimento, né? Bia, olha só, as pessoas, a gente acaba ficando amiga de muitas pacientes, assim, que a gente adora atender, tu sabe disso, né? E acaba conversando sobre N coisas. Ai, olha só, quero fazer minha mão, mas eu tenho medo. Ai, eu quero fazer minha mão, mas eu tenho medo. O que que eu digo? Tipo assim, o melhor tempero é a fome, dizem, né? Então, quando tem uma coisa que te incomoda,
ao ponto de você superar o medo de você se submeter ao procedimento, você vai, você faz. Então, assim, eu te diria assim por mim, tá? Agora falando como paciente, né? Paciente, que eu sou tua paciente, tu é minha paciente, né? Então, tu sabe como é que eu sou. Assim, eu te diria hoje, assim, eu me incomoda mais eu olhar no espelho e ver que tem uma coisa que não tá bem do que a ardência para fazer o ácido polilático ou a dorzinha para fazer ultrassom microfocado. Sinceramente, já fui muito diferente. 20 e poucos, 30 anos ali, nossa senhora, era assim, ai, não vou fazer, não tô precisando. Quando a gente nota que a gente tá precisando e isso incomoda a gente não, nem dor a gente sente, né? Mas é o Assim, que tu, gente, né? aquela Mas coisa que tu tolera. falou, né? A mesma coisa a É, cirurgia. A cirurgia, por exemplo, eu quero operar o abdômen, mas eu tenho muito medo, muito medo. Então, assim, você tem que chegar a época de você operar o abdômen é quando, assim, a tua vontade de operar e o quanto aquilo te incomoda é maior do que o medo que você tem da cirurgia, né? Por então, é isso que aquilo da gente sentir necessidade, né? Sentir necessidade de fazer. Então, tem que ter necessidade de fazer. necessidade. Sentir que é um incômodo, porque enquanto não é incômodo, então não precisa se submeter a um procedimento que eventualmente possa arder, possa pinicar, possa, Assim, né, às inflamar um vezes pouquinho. a gente às vezes vai assim, duas, três amigas juntas, né? Ou tipo assim, duas, três irmãs, ou às vezes a mãe e a filha. Faz, filha! E a filha, ai, não vai doer, né? E na verdade é porque ela não acha necessário, né? Então, às vezes a amiga insiste, ah, não, amiga, olha só, eu vou fazer isso, isso e isso, e tu faz também. Não, vou, eu faço só uma coisa, só outra. É porque assim, é uma coisa muito pessoal. O incômodo ou não que a pessoa tem com determinada coisa, com determinada preocupação estética, digamos assim, é muito individual. Então, se você realmente está disposto, você encara e você faz, né? E hoje as técnicas, meu Deus, com a evolução que nós tivemos em termos técnicos, assim, nossa, a dor, a sensibilidade nos procedimentos, a dor diminuiu, olha, vou te dizer assim, ó, 70, 80%. Né? Quem começou a fazer, por exemplo, toxina botulínica, o Botox, eu faço desde os 23 anos, né? Como eu tenho 26, né? Não, então, assim, são 25 anos de toxina botulínica. 25 anos de botox no meu rosto. Quem começou a fazer em mim foi a doutora Doris Exel, com quem eu trabalhei, minha mestra. E ela se incomodava porque eu tinha muita ruga de glabela, né? Então eu tava sempre com cara de braba e muita ruga frontal, coisa enfim, dessa pele, né, clarinho. E ela. Só que na época se fazia botox com seringa de 1 ml e agulha 27G, né? Às vezes 25G, 27G. Hoje a gente faz botox com agulha Ultra Fine 2, que praticamente só passa aquele líquido, uma seringuinha desse tamanho, assim, super acima de diluição, que fique pouca quantidade de líquido. Então, assim, a técnica mudou muito. Hoje a gente tem muito mais conforto nos procedimentos. Essa é uma preocupação dos médicos também. Não adianta você ter um produto bom, você ter uma técnica ótima e o paciente não aguenta fazer, né? Então, uma preocupação da gente também é em relação ao conforto na hora de fazer o procedimento, né? Então agora a gente já sabe quem faz, quanto faz, como é que faz e assim, qual que é a tarefinha de casa do paciente depois de fazer um bioestimulador injetável, o que que ele precisa fazer, qual que é a tarefa, e como é que ele precisa proceder e o que que ele precisa tomar, se vale a pena suplementar alguma coisa nesse período de maior ativação do fibroblasto que vai acontecer maior produção de colágeno. O pico de produção de colágeno da hidroxiapatita de cálcio, os estudos mostram que é em torno de 4 meses, né?
O ácido polilático, os primeiros 2 meses após o início da produção de colágeno, que é em torno do 20º dia, do 15º, 20º dia começa a produzir, vai até 2 meses do pico, e depois você tem uma produção de colágeno até 6 meses que vai se mantendo, né? Menor, mas vai se mantendo. Então, cada mês você vai estar melhor. Quando chamou esses fibroblastos para produzir colágeno, o colágeno é o quê? Uma proteína. Você precisa ter a comidinha, assim, para produzir o cofator, para produzir a proteína. Então, a alimentação é uma das coisas mais importantes. Então, pessoas assim, veganas, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, pessoas que não se alimentam bem, que não gostam de comer carne, né, que não gostam de comer proteína, são pessoas que têm uma produção de colágeno mais lenta, uma produção talvez, às vezes até deficiente. Então, a gente sempre orienta assim, a alimentação é extremamente importante, né? Claro, os cuidados normais, assim, dormir bem, não exagerar em exercício físico, então exercícios de muito desgaste, assim, exercícios atletas de alta performance perdem muito colágeno, produzem menos, então, né, claro, se a pessoa é um atleta de alta performance, né, enfim, mas não exagerar também nos exercícios, assim, quem não é, digamos assim, agora eu quero compensar todo o tempo que eu não fui na academia, agora eu vou compensar, né? Vai produzir menos colágeno e vai consumir mais, né? Consumir mais. E em relação à suplementação, existem estudos que mostram, inclusive meta-análise, mostrando que existe evidência científica em alguns tipos de peptídeos de colágeno. Não é assim, vou pegar o colágeno e vou um potão de colágeno e vou comer. Não. Tem alguns peptídeos de colágeno, que é o Verisol, o Peptan, que são... Verisol é uma marca... É a patente do peptídeo, mas tem várias marcas comerciais, né? Várias marcas do Verisol. E o Peptan também. Então, essa reposição de peptídeo de colágeno tem evidência científica? Sim. Funciona? Sim. Esses 6 meses pós-bioestimulador são os meses assim, em que mais você vai precisar. Mas, assim, se a pessoa não tem, às vezes não enjoou, ou não tem nem nada contra tomar o peptídeo todo dia, seria bom que tomasse a vida toda, depois dos 40 anos, né? Tomasse sempre. E a tarefinha que vai para casa, por exemplo, em relação ao ácido L-polilático, o porquê da massagem, assim, como massagear, quanto tempo massagear, por quanto tempo massagear, e se não massagear, o que pode acontecer? A massagem assim, é discutível, tá? A eficácia e a necessidade, né, da massagem é discutível. Não existe estudo comparativo, né? Inicialmente se diluía o ácido o Sculptra em quantidade pequena de líquido, então você tinha uma solução mais espessa. Na hora de injetar, às vezes ficava maiores depósitos em alguns locais, então a massagem, principalmente a massagem feita pelo médico imediatamente após, ela tem a intenção de você distribuir, desfazer um eventual acúmulozinho, porque como ele é um pozinho, às vezes fica um pouquinho mais acumulado, mesmo que você injete bem homogêneo, às vezes um pozinho aqui, um pozinho aqui, você massageia para você ter essa mais homogeneidade. E a orientação para o paciente em casa é a mesma coisa, assim, seria para você deixar o produto mais homogêneo, né? Hoje, com a diluição que a gente faz, uma diluição bem mais alta, o líquido fica bem mais, digamos assim, fluido. Então você tem mais líquido para menos partículas. Então você acumula menos partículas em determinados locais. Então a massagem, digamos, a pessoa esqueceu um dia de fazer a massagem, não vai perder efeito, não vai ter problema, etc. A massagem seria mais para prevenir eventuais nódulos por acúmulo de material. Se você injetar um material muito concentrado numa área só,
ou na hora que você for injetar, eventualmente acumulou mais material num lugarzinho só, ali você pode ter um nódulo que você pode palpar depois. Daí a massagem seria para isso. Como a gente usa bem mais diluído, assim, mais líquido, então, assim, esse risco de ficar nodulação já é menor. Porém, pele fina, pescoço, por exemplo. Pescoço, se você não massagear bem, você pode ter micronódulozinhos. Então, no pescoço, a gente tem que massagear mais. A hidroxiapatita de cálcio, que é o Radiesse, é a mesma coisa. Então, hoje a gente usa hiperdiluído, então também ele fica mais líquido, não acumula mais tanto quanto antigamente. Então, o risco de fazer nódulo também é muito menor. Mas eu até acho mais importante massagear pós-Radiesse do que pós o Sculptra. Porém, olha só, o Harmonicá, ele é A o hidroxiapatita de Radiesse, cálcio. a hidroxiapatita, que é o Radiesse, né? E agora tem outras marcas. E o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, eu já prefiro que não massageie. Porque como ele é um gel, você quer que ele fique ali. Se você começa a massagear, se você aperta muito, por exemplo, tem um ácido hialurônico aqui. Primeiro, segundo dia, aperta, 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 ele vai moldar. Você vai moldar um gel. Você vai moldar ele. Coisa que no Sculptra não acontece. Coisa que na hidroxiapatita de cálcio acontece bem menos que o ácido hialurônico. Mas você tem o Harmonica, que é ácido hialurônico com hidroxiapatita. Então, também tem que avaliar bem essa questão da massagem pós-harmonicar. Porque aí você vai estar massageando também o ácido hialurônico, né? Entendi. Então depende qual produto for fazer, vai ter a indicação de massagear ou não massagear. Mas o A paciente área, entendeu então, o a que o área de médico tem que diluição, dar. a área de diluição, associação, se você associou um produto com outro, se você associou um procedimento com outro. Eu publiquei um artigo ano passado numa revista americana de Dermatologic Surgery, que eu associei para a celulite a Subcision, que é uma microcirurgia que a gente faz para descolar as áreas de depressão da celulite, com o Sculptra imediatamente após. Então, assim, você vai ficar com o curativo fechado, você não tem como massagear o Sculptra. Você injeta, por exemplo, na nádega ou na coxa. Então, nesses casos, inclusive descrevi no artigo, não tive nenhum caso de nódulo pós, de nada, nenhuma complicação, e ninguém massageou no pós. Também porque a Mas gente usa muito diluído e muito homogêneo, e tem que tomar mais cuidado. Então, assim, tudo depende, assim, do material que é usado, da técnica que é usada, da diluição que é usada, do médico, de como fez, né? doutora Rosa, então, assim, teve gente que entrou um pouquinho depois de iniciar, né? Só pela sua intervenção divina, que realmente a gente pôde fazer hoje, porque é uma menina muito mais experiente com tecnologia, inclusive tecnologias eletrônicas, Ai, e poderia, então, assim, fazer uma síntese, compilar um pouquinho, né? Do bioestimulador, o que é, para que serve, quando fazer, e aí deixar sua mensagem final, que a gente já está agora aqui já quase chegando no seu tempo. passa rápido, né, Bia? Só para avisar, eu vou salvar no meu Instagram essa live, tá? Que pode ser acessada depois também, assim. E daí eu vou passar para a doutora Beatriz também. A doutora Beatriz vai colocar no Instagram dela, no IGTV, né? Então também depois as pessoas podem acessar. Mas basicamente o que a gente estava falando é que o bioestimulador é um produto que, como o nome diz, ele é usado para estimular a formação de colágeno. Então ele se usa para tratar flacidez, se usa para tratar contornos, face, se usa para tratar flacidez corporal, envelhecimento do pescoço, envelhecimento do colo, envelhecimento da mão. A gente tem no Brasil hoje 3 considerados bioestimuladores, que é o ácido polilático, que é o Sculptra mais conhecido, a hidroxiapatita de cálcio, cujo mais conhecido é o Radiesse, e a policarbolactona, que é o Elancê, que é o Temporão, né? Que chegou há 2 anos no Brasil. Então, esses materiais, eles são injetados, né, na pele e eles vão causar, então, todo um processo inflamatório com aporte de substâncias químicas na pele, citocinas, fatores de crescimento, que vão resultar na produção de colágeno. Então, a partir dos 30 anos, a gente começa a ter uma perda
de colágeno, que vai, com o passar do tempo, vai se acelerando, e o nosso, eu diria assim, o nosso desafio como dermatologistas é sempre buscar retardar o máximo possível essa quebra e essa perda de fibra colágena, porque a gente sabe que depois é muito mais difícil você produzir assim, para repor todo o colágeno que você perdeu, do que você produzir o colágeno mais precocemente e manter aquele que você tem. Aí a gente teria que entrar também na questão das metaloproteinases, da colagenase. Então, a fibra de colágeno quebrada libera enzimas que quebram as outras fibras. Então, é o círculo vicioso do envelhecimento. Então, se você produz fibra nova de colágeno, você acaba deixando as outras fibras que não quebraram, você protege elas das betaloproteinases, que são enzimas que digerem o colágeno e são produzidas por fibras colágenas quebradas. Então, quanto mais velha, mais envelhece, e quanto mais jovem, menos envelhece. A gente tem que se manter sempre bem jovem. O colágeno, menos você envelhece a pele, né? Menos a pele envelhece, porque você vai estar as substâncias químicas mudam, né? Você muda toda a biologia da pele. Então, se você tem fibra nova de colágeno, essa protege as outras que você ainda tinha. A gente teria que, assim, isso é bastante complexo, mas, assim, só o recado que para deixar, quanto mais cedo a gente começa a prevenção e a fazer procedimentos, enfim, sempre, sempre, sempre com muito cuidado, sempre procurando um profissional bom, né? Assim, que você tenha confiança, porque um material bom numa mão boa dá um resultado maravilhoso. Mas o mesmo material numa mão, ou eu diria assim, até na indicação, a indicação é metade do tratamento. 50% do tratamento é indicação. Indicou errado, pode ser o melhor material do mundo, você vai ter um resultado ruim ou você vai ter uma complicação. Muito obrigada, então, por todo o seu conhecimento, sua simpatia, sua clareza, muito objetiva, muito prática. E que bom que vai ficar salvo, então, para a gente poder compartilhar com os pacientes no Instagram. Obrigada pela presença de todos aqui, né? Fátima, bom te ver aqui também. Rose, muito obrigada por tudo. Eu que agradeço, Bia. Semana que vem eu vou aí te ver. Beijo. Então tá, vou estar te esperando. Eu vou. Beijo. Fique com Deus. Tchau. Obrigada, beijo. Tchau, Felipe. Acabou.